Aula prática Físico-Química Experimental 1, calor de combustão. Inicialmente foi pesada uma massa de 0,75 gramas de ácido benzoico, o padrão, e também uma massa de um fio de ferro de comprimento 10 centímetros. Com estes dois, com essa massa de ferro e com essa massa de ácido benzoico, nós iremos agora preparar uma pastilha que será usada para queimar na bomba calorimétrica. Este é o pastilhador. Vocês observam que o pastilhador ele tem um sulco na sua base, né? Aí essa linhazinha é onde o fio será passado. E também na parte de cima, que é o encaixe, observe que também há os furos, né? Os sulcos para a passagem do fio também. Caso contrário, quando você for prensar, se você não encaixar no lugar correto, deixando os fios passando por ali, você corre o risco de cortar o fio quando for fazer a prensagem. Feito isso, o próximo passo agora consiste em fazer a passagem do fio. Então agora vocês podem observar o fio, né? Tá preso aí na mão do Rodolfo. Ele vai fazer um nó nesse fio. Esse nó tem o objetivo de criar uma superfície de contato com o pó. Então, senão o fio vai ficar na parte de baixo do pó. Ele está dando um nozinho, ele vai mostrar para vocês. Isso, aí dá para ver o nó, né, no fio. Vamos tentar ver pelo zoom. Isso. Ah lá, aí dá pra ver o nó, né? Então esse nó ele fez para que essa ponta que vocês estão vendo aí em cima, ao passar dentro do pastilhador, ela vai ficar em contato com o pó. Muito bem, feito o nó agora, ele vai colocar na base, seguindo os sulcos, né? Então ele segura ali, deixando as laterais também, o fio passando pelos sulcos das laterais da base do pastilhador. Muito bem. Agora ele encaixa na base, mantendo a posição dos fios coincidentes com os sulcos que também existem na base do pastilhador. Encaixou o fio colocado lá nos sulcos correspondentes para a hora da prensagem não cortar o fio. Muito bem. Então agora é hora de colocar no pastilhador, na prensa. O pastilhador vai para a prensa e é onde será colocado o pó para fazer a prensagem. Ali está então a massa de ácido benzoico já previamente pesada. Ela é adicionada no interior do pastilhador, que já encontra lá no seu interior o fio para o contato elétrico, e agora então vai ser feita a prensagem. Já tem lá dentro o ácido benzoico com o fio de ferro com aquele nó para fazer o contato. Na prensa então o pastilhador. Suficiente essa pressão. Agora ele vai soltar um pouquinho a pressão para poder tirar a pastilha, né? Nesse momento ele vai tirar a base do pastilhador, essa aqui dá sustentação, e coloca o papel embaixo. Vai voltar a fazer força na prensa e até que a pastilha com o fio vai cair embaixo. Lá está a pastilha, a base do pastilhador. Saiu a base e também já saiu a pastilha no fio, como vocês podem ver. Vejam que é importante que o fio fique no interior da pastilha para então termos o contato elétrico dentro da bomba calorimétrica. Se você não conseguir fazer com que aquele nozinho fique dentro, no interior do seu pó,
ao prensá-lo, você não vai garantir o contato elétrico necessário para a combustão do seu ácido benzoico e da sua amostra na bomba calorimétrica. Muito bem, feita a pastilha, agora será dado sequência, nós vamos colocar esta pastilha dentro da bomba calorimétrica, a qual depois será colocada dentro do calorímetro, né? Então vamos mostrar a tampa da bomba calorimétrica. Esse é o suporte no qual será fixada a pastilha. Em cima vocês têm aqui 2 contatos elétricos e também a entrada do gás, né? Nós vamos fazer a purga, vamos tirar o gás, a purga, vamos tirar o gás lá de dentro e vamos colocar gás oxigênio puro para garantir uma combustão completa, né? E embaixo, na parte de baixo, é onde vai ser colocado a pastilha com o fio para fazer o contato elétrico entre esses 2 polos. Então vejam que tem um furo, esse furo é por onde passa o fio que está lá na pastilha. Uma vez passado ali, ele abaixa e trava o fio nas posições. E é isso que nós vamos fazer agora. Então coloca-se essa peça no suporte para facilitar a fixação da pastilha. Então vejam, ele passando o fio pelos orifícios ali do suporte. Feito isso, ele vai abaixar e travou já numa das posições. Agora ele vai para outra posição também para passar o fio lá, garantindo o contato. Muito bem, vejam então agora a pastilha com o fio adequadamente conectada nos 2 polos por onde nós iremos aplicar a corrente elétrica para a combustão deste ácido benzoico dentro de uma atmosfera de oxigênio. Aonde que é essa atmosfera de oxigênio? Essa atmosfera de oxigênio estará dentro deste cilindro que vai ficar hermeticamente fechado com a rosca e com a peça contendo o ácido benzoico. Então agora o Rodolfo vai proceder ao fechamento da bomba calorimétrica contendo já a amostra de ácido benzoico. Muito bem, foi colocado na posição, com o ring encaixado, e agora vai ser fechado até a hora que a rosca não mais mexer, para garantir que fique bem fechado e bem justo ali essa tampa da bomba calorimétrica. Muito bem. Ao findar dessa etapa, agora nós temos que colocar a atmosfera de oxigênio e também fazer a purga do gás que tem lá dentro para garantir que saia o gás atmosférico e permaneça lá dentro apenas o gás oxigênio. Essa será a etapa que nós iremos fazer agora. Muito bem, agora nós vamos preencher a bomba calorimétrica com atmosfera de oxigênio. Então, vocês estão observando ali, tem a saída, né, que controla a vedação do ar, e a outra é onde nós vamos colocar o plug do oxigênio. Podemos colocar o plug do oxigênio. Muito bem. Uma vez fixado, agora vamos certificar que o cilindro está aberto. Então está aberto o cilindro. E antes de fechar a vedação do ar, a gente deixa um período de tempo aberto para que passe renove a atmosfera lá dentro, deixando sempre aí para limpar e colocar o oxigênio. Agora já passou, né, já deu uma limpada, ele vai fechar a válvula e vai deixar a pressão subir até 20. Garantindo lá dentro essa pressão. Muito bem. Agora, antes de retirar o plug da bomba do calorímetro, é necessário esvaziar a linha.
Pronto, ele tirou a pressão que estava dentro da linha, agora ele pode retirar com segurança. E lá dentro da bomba calorimétrica agora nós temos a pressão de oxigênio necessária para a combustão completa desse ácido benzoico. Muito bem, após então colocarmos a atmosfera de oxigênio, iremos proceder com a combustão do nosso padrão ácido benzoico e mediremos a variação de temperatura. Esse controlador de temperatura então está falando qual é a temperatura dentro do banho. Se vocês olharem lá dentro do banho tem a água, esse recipiente aqui, ele tem um volume de água no seu interior. É nesse volume de água que vai ser inserido a bomba calorimétrica, e esse conjunto inteiro aonde a bomba calorimétrica vai ser colocada nós chamamos de calorímetro, né? Ele que é responsável por medir a variação de temperatura entre o início e o fim da combustão da nossa amostra. Então a nossa amostra agora já presa no suporte fixada dentro da bomba calorimétrica será imersa dentro do calorímetro. É importante vocês notarem que é feito o contato elétrico ali, então o Rodolfo está conectando o contato elétrico nos respectivos polos, né, já na entrada do calorímetro, da bomba calorimétrica. E agora ele vai adicionar, vai colocar então todo esse conteúdo dentro daquele recipiente contendo água. É importante colocar água no banho para cobrir cerca de meio centímetro acima da tampa do calorímetro, né, montando o circuito elétrico. A tampa agora que ele vai adicionar, na tampa do calorímetro nós temos uma pá agitadora, temos um termômetro. O Rodolfo vai mostrar para vocês antes de fechar o termômetro e a pá, vejam. Então lá é uma haste que é um termômetro e a outra haste que é a pá agitadora. E nós vamos colocar isso dentro daquele líquido que tem lá contendo agora a bomba calorimétrica. Muito bem. Feito isso, nós agora temos que colocar a rodaninha, né, para girar essa pá. Tem um contato de rodanas ali, então a gente vai ligar o motor. E agora ele ligou o motor. Vejam que ele já está agitando, né? Está fechado, já está na posição, já tem um termômetro. E agora, antes de iniciar, nós precisamos acompanhar a temperatura. A temperatura do sistema vai variar um pouquinho. Vamos aguardar a temperatura estabilizar. Quando essa temperatura estabilizar já por algum tempo, né? Nós deixamos aí uns 30 segundos, 1 minuto, garantindo que ela não mais vai variar. Aí então a gente vai até o ignitor que está aí do lado, que tem esse botão vermelho, né? Esse botão vermelho, quando a gente pressionar, ele vai acender uma luz e imediatamente essa luz vermelha vai se apagar. Quando ele acende a luz, isso significa que foi feito o contato, e ao apagar significa que foi feita a combustão e perdeu então o contato elétrico. Muito bem. Vamos aguardar a temperatura ali se estabilizar, para então dar início à ignição. Muito bem, a temperatura estabilizou em 26.2, né? Confiram comigo, 26.2. Então agora o Rodolfo vai dar sequência apertando o botão preto e vocês observem a luz vermelha que vai se acender e apagar, indicando a ignição. Vamos lá? Muito bem, já foi feita a combustão, então agora vamos acompanhar a temperatura. Nós devemos medir o ΔT. Então essa é a temperatura inicial, 26.2, que deve começar a subir. Já começamos a perceber que ela já foi para 26.3, oscilou, voltou, e a gente tem que aumentar. Nós temos que anotar esse ΔT. Então quando essa temperatura parar de oscilar, é esse ΔT que nos interessa para calcularmos o calor de combustão deste ácido benzoico. Vocês podem ir anotando de 1 em 1 minuto para fazer um gráfico, depois obter um gráfico com a linha da temperatura em função do tempo.
Veja que já chegamos em 26.8, começamos com 26.2, 26.9. (27.1), então começamos com 26.2, já chegaremos num aumento de 1 grau Celsius. O sistema continua ainda subindo a temperatura, né? Nós temos ainda a rodana agitando e agitando aí e mantendo essa distribuição do calor, né? Produzido pela combustão do ácido benzoico. Esse calor então é transferido para aquela água que temos dentro do recipiente e esse termômetro então vai medir essa variação de temperatura. Esse é o ΔT que nós precisaremos para calcular o calor de combustão, né? Muito bem, chegamos em 27.8 e agora a gente observa que ele começa a oscilar entre 27.8 e 27.7, sugerindo que o sistema está atingindo o equilíbrio, né? Lembrando que nós começamos na temperatura de 26.2, agora chegamos em 27.9, ele continua ainda oscilando, mas aumentando a temperatura, então vamos aguardar até que não haja mais acréscimo de temperatura. Então a gente vai considerar o intervalo. Aí chegamos em 28. Muito bem, vamos aguardar até que estabilize essa temperatura. O sistema está oscilando entre 28.3, 28.1, 28.3, 28.1, então podemos considerar que estabilizou nesta temperatura, 28.3. Vamos aguardar mais um pouco, caso não haja nenhum acréscimo, essa é a nossa temperatura final para calcularmos o ΔT. Vai ser de 28.3, que foi o máximo que ele chegou. Muito bem, 28.3. O sistema está estável, né? Não vai subir mais a temperatura e agora a gente tem o nosso ΔT de 2,1 graus. Muito bem, agora nós vamos encerrar o experimento. Nós devemos proceder agora com a abertura da bomba calorimétrica. Vai ser, a gente encerra a agitação, retira toda a tampa, né, do equipamento. Vamos desfazer o contato elétrico que está lá dentro. Vejam que a temperatura estabilizou mesmo em 28.3. Também já tiramos o termômetro, já não vale mais as medidas. Já desfez o contato e agora ele vai tirar a bomba calorimétrica do interior do calorímetro. Muito bem.
Agora nós temos que cuidadosamente retirar a pressão do interior. Muito bem, agora então através da válvula é liberada a pressão que está presa ali, né? Antes da gente proceder com a abertura da tampa da bomba calorimétrica. A gente espera até que tenha esvaziado esse ar que está lá dentro, que essa pressão interna se iguale com a pressão externa, e aí então nós teremos segurança para abrir essa bomba calorimétrica. Muito bem. Agora nós vamos proceder à retirada da peça que continha aquela pastilha. Então o Rodolfo irá colocar novamente a bomba calorimétrica, tirar e colocar no suporte. Muito bem. Antes dele continuar, é importante ressaltar o seguinte: uma parte daquele fio de ferro não sofreu combustão. Então a combustão do ácido benzoico foi completa. Ele vai mostrar para vocês na câmera. Pode ver que a pastilha sumiu. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que existem pequenos pedaços de fio de ferro ainda que ficaram presos no suporte. Talvez nós vamos tentar observar na outra câmera. Esses pedaços de fio de ferro não foram queimados. Então nós temos que agora pegar esses pedaços de fio de ferro, retirá-los cuidadosamente e anotar a massa desses dois pedaços de fio de ferro que sobraram, sem queimar, para que não sejam considerados na combustão, porque não houve combustão dessa massa de ferro. Então nós vamos ter que calcular, além da combustão da massa de ácido benzoico, nós vamos ter que calcular também a massa do fio de ferro que não queimou, né? Muito bem, agora vamos retirar então os pedaços de fio que sobraram para que a gente proceda com a pesagem dessas massas de ferro para descontar naquela massa anterior. Lembrando que nós então pesamos uma massa de ácido benzoico de 0,75 gramas, mais uma massa de ferro que vai ser passado para vocês. E a massa desse conjunto, depois da prensagem, massa de ferro mais a massa de ácido benzoico, depois da prensagem, a gente vai passar para vocês também, para que vocês acompanhem e façam o relatório. Muito bem. Feito isso, nós já temos então o ΔT da combustão do ácido benzoico, que é o padrão. Com este primeiro experimento, vocês vão conseguir calcular a constante desse calorímetro. Uma vez que é um padrão e você sabe qual é o calor de combustão dele, com o ΔT que você obteve, você consegue calcular a constante desse calorímetro. De posse desta constante deste calorímetro, nós vamos agora para um segundo experimento, no qual será repetido toda essa sequência, né? Porém, nós iremos queimar não mais o ácido benzoico, e sim a nossa amostra problema, que é o ácido salicílico. Portanto, vocês vão repetir todo este procedimento agora com o ácido salicílico, também pesando uma massa de ácido salicílico com fio de ferro, que vai ser passado para vocês fazerem os relatórios. Façam a combustão e vão obter um ΔT. Com o ΔT obtido da queima do ácido salicílico, mais a constante do calorímetro que vocês calcularam nesta primeira parte do experimento, vocês estão aptos a calcular o calor de combustão do ácido salicílico, que é a nossa amostra problema. E as informações todas da prática serão encaminhadas para que vocês tenham acesso aos dados. Conjunto de dados diferentes serão fornecidos aos grupos para que vocês possam então fazer os relatórios.